Nossa, é a respeito, síndrome de Down, eles podem dirigir? Como que funciona isso? Aqui no Brasil eles não podem dirigir. Eu ouvi falar que nos Estados Unidos pode, mas você pode ter... Não, também não. Eles não podem dirigir. Era câmera car e dublê. Inclusive o dublê tá ali, levanta a mão também. Olha o dublê do Ariel. Fique em pé, fique em pé. Fique em pé, Cláudio. Ele é o chefe dos escoteiros também. E desculpa, hoje estou com a cabeça lotada. Que foi para outra pergunta? Preparação. Eu ensaiei durante 4 anos o Ariel e a Rita, toda semana na produtora. Não porque eles precisassem ser ensaiados, assim, eles são muito bons atores mesmo, principalmente o Ariel, assim. Mas é para que esse sonho não acabasse, né? Você tendo um cara que te liga todo dia perguntando se você já falou com o Lula, né? Então esse cara do teu lado, ele ajuda muito você falar, não, vamos correr atrás, vamos correr atrás. Então pra gente era muito importante ter a presença dele. E eu fazia um tipo de ensaio, de preparação, onde todo mundo que estivesse na produtora aquela hora, amigos atores, amigos que não eram atores, eles participavam também do processo. Porque o maior medo que eu tinha era assim, chegar na hora, naquela estrutura de mais de 70 pessoas, eles travarem. Então eu deixava muito aberto, a preparação era muito também tátil, né? A gente fazia alongamento, sempre pegando, para poder ter esse lance de não ter esse travar na hora. E o Breno já foi mais próximo. O Breno, ele 2 meses antes, como ele mora no Rio, o único jeito que eu tinha era quando chegasse próximo das filmagens, porque aí eu ia ter até dinheiro para poder trazer ele. E aí a gente saiu os 3 juntos muito próximo. Mas eu acho que o grande barato, assim, logo no início, quando eu resolvi escrever o roteiro, eu pensei em usar frases célebres de filme como uma forma de eu me calçar caso eles não atuassem bem. Porque eles estariam representando frases de filme. Então não teria justificativa de estar overacting, né? Vamos dizer, se eles estivessem muito exagerados, eu tinha aquela, olha, eles estão representando uma frase do Pulp Fiction. E do decorrer dos ensaios, e no começo das filmagens mesmo, eu vi que eles eram muito bons atores. E isso começou a virar a cereja do bolo. Então eu tirei muita frase daquelas, deixei muito mais frases do próprio roteiro mesmo. E o processo, eu sempre trabalho com meus atores, em todos os filmes que eu faço, acho que minha maior preocupação é me tornar amigo deles. Porque quando você se torna amigo, você pode exigir, você pode pedir, você sabe o que pedir também, né? Então, a gente virou uma família. Então, era muito fácil dirigir eles dentro disso. Galvão, boa noite. Marilena, boa noite. Aqui, Galvão. Eu gostaria de saber, na pré-produção, se você sofreu muito preconceito ao apresentar o projeto que iria trabalhar com pessoas com síndrome de Down. E para Marilena, eu gostaria de saber como que está essa questão do preconceito atualmente. Se você ainda se depara com pessoas que usam o vocabulário como retardado, mongoloide. Eu sofri muito preconceito. Eu não, é o projeto, né? Assim, tanto de empresários que falavam, não quero associar minha marca síndrome de Down, tanto de instituições que trabalham com síndrome de Down, que aí eu vi quanto preconceituoso existe, pessoas também ligadas a isso, porque no momento eu precisava de uma carta só de apoio, falar, olha, é um projeto interessante, é um projeto de inclusão, para poder chegar nos patrocinadores, e várias instituições não me deram carta, eu não consegui carta, com medo de que, não sei, e isso eu até entendo um pouco, assim, de não sei o que vai acontecer e tal, mas às vezes é um passo tão grande que você vai dar. Hoje, por exemplo, você olha para o projeto, você vê um garoto com síndrome de Down, capa de uma revista Veja, você vê mostrando que eles são capazes de atuar, eles ganham prêmio em Gramado, então, se for pensar no final o que isso resulta, às vezes uma coisa que é um detalhe, e isso você ouve muito deles mesmo, assim, que o preconceito começa em casa, que o preconceito... Então, às vezes, as pessoas estão muito mais próximas, às vezes são mais preconceituosas do que aquelas que estão longe. Isso eu vi.
Eu sofri preconceito depois que o filme ganhou prêmio, que o filme ganhou Gramado, que o filme já estava falando, tinha saído na Xuxa, na Ana Maria Braga, no Fantástico. Vi gente ligada ao cinema falar importantes dentro do segmento do cinema, que para mim seria importante estarem junto com a gente, falar quem quer ver um filme com um deficiente. Eu junto com o Marcel, que é deficiente visual. Quem quer estar do lado de um deficiente? Isso está no DNA do ser humano. As pessoas que nascem com problema na China, eles matam. Um bicho que tem uma anomalia, a mãe come a cria ou abandona. Aí eu perguntei isso para essa pessoa, eu falei assim, você já esteve do lado de um garoto com síndrome de Down? E eu ouvi a resposta de já, não gosto e não me sinto bem. Então assim, eu já ouvi de tudo e sempre com a cabeça erguida, e sempre sabendo que não me afetava porque eu não tenho esse preconceito, e servia até de força para mim trabalhar em cima e mostrar depois que eles estão errados. E uma prova disso é o vídeo do Vem Champagne, que é totalmente em cima da vida do Ariel, do sonho do cara, e que em 3 dias foi o 6º vídeo mais compartilhado do mundo. Teve mais de 1 milhão de views. Então, assim, eu não fiquei magoado com essas coisas, porque eu sabia que isso era muito pequeno, era da cabeça dele. Na realidade, assim, o preconceito, né, se a gente há anos discute isso, tanto em relação à deficiência como a todas as outras situações, né, na realidade é um grande desconhecimento que se tem, né? Você preconceitua uma situação, uma pessoa, uma cena, enfim, em função daquilo que você desconhece, você não se dá a oportunidade de vivenciar ou de conhecer ou de estar mais próximo e poder, dentro dos teus valores, enfim, da tua vida, você se propor a vencer esse desafio. Então, é claro que na deficiência intelectual, principalmente na síndrome de Down, onde a característica é mais visível, né, pelo fenótipo deles, existe sim uma maior situação complexa de se você ter um preconceito, de você afastar as pessoas, de pessoas te responderem que não se sente bem, que incomoda, enfim. E o que se carrega, né, porque parece que ao mesmo tempo que o mundo mostra uma evolução, que a gente se prepara para novas etapas, novos paradigmas, valores outros para se tentar aceitar ou amenizar ou respeitar, as pessoas continuam insistindo em algumas coisas que não muda dentro de si. Então, se a gente pensar o que mudou, né, dentro da síndrome de Down, de se chamar retardado, de se chamar do mongoloide, né? Os que nascem na Mongólia são mongoloides, né? E isso a gente sempre trabalhou muito com os pais, com as mães principalmente, né? Na nossa organização, inclusive, porque elas carregam uma dor tão intensa de ouvir que o filho é retardado, né? Que o filho é mongoloide. E qual é a diferença entre ser mongoloide, retardado, ou ter a síndrome de Down, né? O que ele é como pessoa, o que ele vai ser como cidadão, o que ele é como gente, como humano, não muda nada. É que a gente constrói dentro da gente defesas que nos incomodam e que muitas vezes a gente não sabe trabalhar dentro da gente. E essa dor acaba sendo expulsa de dentro de nós, responsabilizando uma coisa maior, né? Que é os valores da sociedade, que é os valores das pessoas, né? Entrar num restaurante chique, como se mudasse alguma coisa ali do filme, onde estão seus pais, né? Porque se os pais entrassem ali, ficaria diferente, eles não jantariam, não pediriam, não solicitariam o menu, enfim. O que muda? A própria família, o pai, a mãe, a família em rede, hoje em dia, que a gente costuma dizer, porque hoje em dia nós não temos nem mais a família só composta por pai e mãe, né? A própria família, essa família em rede,
que abriga a pessoa com deficiência, que tem no seu cerne uma pessoa com deficiência intelectual, no caso a síndrome de Down, que é o nosso assunto aqui, muitas vezes rejeita, aceita, não aceita, tem preconceito e passa isso para as outras pessoas. Então, esses momentos internos de vivência são da gente poder refletir mesmo e transmitir para o outro que a pessoa é uma pessoa, ela é capaz, tudo é possível, né? E que existem dificuldades como nós, se é que podemos dizer assim, me perdoem, ditos normais, também temos. Mas eles têm as habilidades e valores, talvez, muito maior do que os nossos. Porque nós somos maldosos, preconceituosos, né? Temos aí recortes de situações contra a raça negra, a raça amarela, enfim, N situações. E eles não, né? A gente vivencia, eles se apaixonam pela moça gorda, né? A loirinha se apaixona pelo negro, e assim outras coisas mais, gente. Mas a gente ainda não se desprendeu desse estereótipo do que é o externo, do que é ser normal e ser bonito. O gordo não é bonito, bonita é ser Gisele Bündchen, né? Então, isso que a gente tem que transformar na sociedade. E a síndrome de Down é o nosso desafio aqui hoje, no dia de hoje. Alô, boa noite.